Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 1 em diante. Vamos fazer a leitura. Quem estiver sem a Bíblia, você pode acompanhá-la simultaneamente aí na projeção do Data Show. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai querido, nós te pedimos que nesse momento o homem não fale de si mesmo, mas que a tua palavra hermeneuticamente traga para nós, a partir do teu Santo Espírito, os princípios e a revelação que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, a partir desse texto tão sagrado, tão nobre e ao mesmo tempo de encorajamento para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, fala conosco ao longo desta manhã, porque até aqui o Senhor já nos tem falado. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Essa é a segunda carta do apóstolo Paulo que escreve à cidade de Tessalônica. Tessalônica foi uma igreja, uma cidade que Paulo plantou, uma igreja no capítulo 17 do livro de Atos. Ele estava em Corinto, na atual conjuntura em que ele escreveu a carta. É a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, e o estado foi batizado pelos jesuítas São Paulo, porque foi aqui que os jesuítas, quando chegaram, era o dia, no calendário do Papa Gregoriano, o dia de São Paulo o Apóstolo. E parece que Deus fez jus ao nome que foi batizado. São Paulo, o estado e a capital, tornaram-se expoentes de correntes imigratórias, e até hoje São Paulo, capital, é uma das grandes cidades que detém milhares e milhares de estrangeiros dentro daquela terra. Essa era a visão muito clara do apóstolo Paulo. Paulo era judeu, mas ele entendeu o chamado de Deus para ele, bem diferente do apóstolo Pedro. Cada um de nós terá uma visão distinta da nossa vida. Há muitos que vão ter uma visão, às vezes, míope. Na filosofia, nós chamamos isto de cosmovisão. Cosmos, no sentido de universo, daquilo que está muito mais amplo, é uma visão mais ampla. Infelizmente, até hoje, uma boa parte da cristandade também apresenta uma visão míope, uma visão muitas vezes retrógrada e alienada, fanática. Entretanto, Deus nos chama para sermos pessoas equilibradas, prudentes, sensatas, numa geração perversa, sem Deus. O apóstolo Paulo tinha como premissa, desde o seu chamado,
pregar o evangelho aos gentios, a todas as nações da terra. Ele teve lutas ferrenhas com o apóstolo Pedro. Pedro, ainda pelo seu viés cartesiano, judaico, queria muito pregar o evangelho apenas para judeus. Mas não foi esse o chamado que Deus tinha para a igreja. Desde Abraão, Deus havia dito a Abraão, o teu descendente abençoará todas as famílias da terra, todas as etnias, todas as nações. E o apóstolo Paulo é a personagem mais importante do livro de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vamos encontrar 3 viagens missionárias. E é dali que o evangelho vai sair do Oriente Médio, da Judeia, vai para o norte da África, vai para o que hoje é a Europa, que na época era a Macedônia, vai para a região onde hoje é a Turquia, a Ásia Menor, e é ali que as igrejas vão ser plantadas, na Ásia, na Europa e na África. E ao longo da Idade Média o evangelho vai se expandindo, e até hoje o evangelho está sendo pregado em todas as nações da terra, e a promessa do evangelho é que ele virá, Jesus virá. Estamos próximos do Natal. Nós temos a ideia muito também medieval de São Francisco de Assis, que plantou o presépio. Uma Europa analfabeta, 90% da população da Europa era analfabeta. Na Idade Média do século 11, 12, e São Francisco de Assis planta ali a ideia de criar imagens, a via sacra, colocando nas paróquias, nas igrejas, porque pela imagem as pessoas absorveriam lições acerca das etapas do ministério de Cristo. Era uma época da Idade Média, apenas pouquíssimos nobres tinham acesso ao conhecimento. Século XIV vem o renascimento cultural, o retorno às artes, o retorno à literatura clássica. Século XV vem o humanismo. Século XVI explode na Europa, e esse mês de outubro nós vamos celebrar, dia 31 de outubro, não é Halloween. Halloween é uma festa que, apesar de muitas escolas inglesas de idioma inglês praticarem, mas Halloween não é uma festa tão especial para nós celebrarmos, e aqui eu fecho parênteses para não fugir do assunto, mas dia 31 de outubro nós vamos celebrar o dia em que Martinho Lutero apregoou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, trazendo ali um novo momento para a cristandade, a reforma protestante. É bom lembrar que nenhum deles queria abrir uma igreja nova, nenhum deles queria trazer uma nova denominação, eles queriam expurgar da igreja a impureza, a corrupção, a sujeira, a imundícia. E esse desejo de expurgar é o desejo de Deus, até hoje, para limpar a sua noiva, a igreja de Cristo. A promessa que está aqui escrita nesta carta, como também na anterior, é que Deus vai trazer a vinda de Cristo na sua segunda vinda, não mais uma primeira. E quando Francisco de Assis implanta ali o presépio, até hoje nós temos no nosso imaginário, eu montei presépio, montando a imagem de Maria, de José, dos pastores, dos anjos, do anjo Gabriel, contando a história. Os americanos celebram Natal até hoje, montando o presépio no dia 24. Nós montamos 2 meses antes. Os shoppings já estão aí de Natal. Entretanto, a ideia era trazer a mensagem para uma Europa analfabeta. Uma Europa que não tinha condições de ler as Escrituras Sagradas, que estavam em latim, uma língua morta. E Lutero começa a ter uma experiência profunda com Deus, lendo a Bíblia em grego, em hebraico, traduzindo para o alemão. Ele se depara com Romanos. E ele descobre em Romanos que o justo viverá pela fé. Ninguém é salvo por penitências. Ninguém é salvo por práticas religiosas. Ninguém é salvo por mérito. É por ato de misericórdia de Deus aplicando a sua justiça por meio de Cristo em nossa vida e nos aceitando em Cristo como seus filhos.
Ele se tornou pecado naquela cruz para que nós nos tornássemos justiça. Ele se tornou morte para que nós recebêssemos a vida. Ele se tornou separado de Deus para que nós fôssemos reconciliados. Ele se tornou condenado para que nós fôssemos justificados. Ele leva a nossa morte para que em troca recebamos a sua vida. Ele se torna condenação, pecado, iniquidade, injustiça, para que nós nos tornemos justiça e filhos de Deus. Ali naquela cruz, era um escândalo para os romanos, o maior sinal de depreciação da dignidade da pessoa humana. Eram para as pessoas marginalizadas, miseráveis, pessoas ímpias. Naquela cruz, Deus colocou o seu próprio Filho. E uma das doutrinas, e uma das pregações do apóstolo Paulo nesta carta é a doutrina da ressurreição dos mortos. Domingo passado nós comentamos que no ritual da liturgia romana existe a menção do credo apostólico. Vamos ver quem lembra do credo. Credo não é reza. Credo é um compêndio de doutrinas da igreja. Muitos de nós aprendemos, desde eu mesmo fui um deles, aprendendo a repetir essas rezas. Mas, na verdade, no momento lá da liturgia romana, onde o credo é citado, o que se quer dizer é, eu creio. Eu creio em quê? Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, porque quer dizer universal, creio na comunhão dos santos, creio na ressurreição da carne. Se você repetiu como um papagaio, você precisa entender que você falou lá no catecismo, eu creio na ressurreição da carne. E essa expressão, eu creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém, aponta-nos para a segunda vinda de Cristo. Quando Ele vier e a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão transformados em seus corpos. E os seus corpos passarão a ser corpos glorificados. Com muito respeito àqueles que são da área de saúde, os nossos corpos não terão mais doença. Os nossos corpos não terão mais dores, angústia, tristeza, lágrimas, porque a palavra de Deus diz em Coríntios capítulo 15, que o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. O que é mortal será revestido da imortalidade. E como foi lido hoje na abertura do culto, naquele dia a morte será tragada, porque o último inimigo a ser destruído será a morte. A morte física ainda nos atinge. A morte física ainda nos gera um verdadeiro apartheid, uma lacuna, um hiato de tristeza. A morte física nos dá o luto. Eu perdi minha mãe com 9 anos. Nós que somos pastores, aqueles que lidam com vidas humanas, profissionais de saúde, sabem que dor e angústia é a morte. Mas a pior morte não é a morte física. A morte física é apenas um interromper da nossa vida, vida esta que a priori Deus não queria uma vida para ser interrompida pela morte. A morte não fez parte do plano macro de Deus. Onde você colocaria Hitler, um desequilibrado, um louco, marcado por um pensamento da época de que uma raça pura seria levantada e em nome dessa ideologia ele consegue massacrar e destruir 6 milhões de judeus e 2 milhões de ciganos, de afrodescendentes, de deficientes físicos e de pessoas idosas, chamadas e consideradas como escória.
Esse homem poderia viver 120 anos, 150, 300, 400. O próprio Nero, que tomou os corpos dos crentes vivos, e enquanto bebia seus cálices de vinho, tocando harpa, como hoje nós chamaríamos alguém esquizofrênico, até bipolar ao extremo, celebrava com gargalhadas, enquanto petróleo, combustível era ateado nos corpos dos cristãos e era ateado fogo sobre aqueles corpos e fogueiras de corpos humanos nas ruas de Roma foram encontrados ali naquele dia, atribuindo a culpa de que quem incendiou Roma foram os cristãos. Imaginemos um homem como este vivendo 500 anos. Imaginemos tantas pessoas más, corruptas, vivendo neste mundo com atrocidade, com impiedade. Deus teve que trazer a morte como consequência do pecado. Nesse tempo de pandemia, nós temos estado com medo da morte física. Mas nós precisamos lembrar que a morte física não é a pior. A pior morte se chama morte eterna. Se você conversar com um judeu e perguntar a etimologia da palavra morte, morte para ele significa separação. O livro do Apocalipse vai nos dizer uma promessa para nós cristãos. Bem-aventurados aqueles que ressuscitam em Cristo, porque eles não passarão pela segunda morte. O que é essa segunda morte? Existe a segunda morte, não é a morte física. Existem 3 tipos de morte. A morte espiritual. Nós já nascemos mortos espiritualmente. A nossa natureza, o pecado, a natureza adâmica, ela nos separa de Deus. Alguém já viu uma criança linda, bebezinho de 1 ano, 2 anos? Quando nós vamos trabalhar com crianças, eu sou da área de pedagogia também, nós vamos ver que a criança, quando começa a falar, me dá, meu. Por favor, se uma criança começar a falar e disser para você, tome, por favor, filme. Tem que sair no YouTube essa fita. Porque nós já nascemos com essa natureza de rebeldia. Um dos grandes debates da Idade Média, até a época de Tomás de Aquino, e do grande utópico ideológico do direito, Jean-Jacques Rousseau, que se contrapunha literalmente a Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que o homem nasceu em pecado. A natureza nossa é má, é corrupta. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Nós não somos melhores do que os que estão lá fora. A natureza nossa é má. A diferença é que a graça de Deus nos alcançou e Deus também com a sua graça pode alcançar hoje, nesse dia, milhares de pessoas lá fora, se elas reconhecerem suas misérias e fraquezas e limitações e buscarem em Deus a força e o poder, porque só Ele tem capacidade para nos mudar. Santo Agostinho dizia que o homem é mau, natureza má, mas 1000 anos depois, Jean-Jacques Rousseau, na França, que escreveu o contrato social do livro clássico do direito, era bem socialista ele. Ele dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Na eternidade eu quero perguntar para ele, quem foi que corrompeu esse homem na sociedade? As baratas? Os ratos? O meio, será que o meio ele influencia? Sim, ele influencia, mas a Bíblia vai nos dizer no Salmo 51, que eu nasci em pecado e em pecado a minha mãe me concebeu. A Bíblia vai nos dizer pelo apóstolo Paulo em Romanos 3 que todos pecaram e todos estão separados de Deus. A religião é uma tentativa do homem de buscar a Deus. E meus irmãos, eu estou dando todo esse arcabouço, esse cenário para mostrar que esse capítulo 1, Paulo vai falar da vinda de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falar que Jesus Cristo voltará. Ele não voltará numa manjedoura. Ele não voltará mais em Belém, que até hoje, se você visitar Belém, é uma das cidades do mundo mais difíceis de entrar. É uma cidade dominada pelos palestinos. É uma cidade onde até no dia de Natal, a cristandade ortodoxa, católica, protestante e tantas divisões têm espaços diferentes porque eles não se unem.
É um lugar desafiador, porque aquilo que deveria unir, separa. Isso mostra que até mesmo na cristandade, pessoas entraram no cristianismo sem mudança de vida. Infelizmente, nós vivemos um país que se diz cristão, porque entendeu que ser cristão é apenas se batizar. E na história da cristandade, vários déspotas, vários tiranos, várias pessoas assumiram o púlpito, a igreja, por interesse político, por interesse econômico. E isso pauperizou a igreja, empobreceu a igreja. Mas Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja não é prédio. A igreja não é estrutura. A igreja vem da palavra grega eclésia. Eclésia, ekkalel, os chamados. São aqueles que são chamados. E Deus está chamando milhares de pessoas nestes dias. Há um ditado popular, meu pai já morreu há 10 anos, mas ele dizia para mim quando eu era jovem, está na Bíblia, meu filho, faça a tua parte que eu farei a minha. Mas eu nunca li isso na Bíblia. É um provérbio popular. Meu pai também dizia que algumas frases interessantes, mas eu fui ensinando ele, mostrando para ele, que na verdade, Jesus Cristo vai voltar. A segunda vinda está prestes a acontecer, mas eu dizia para ele, era um dos provérbios que ele usava, não vem pelo amor, vem pela dor. Não gosto de usar muito estas expressões. Na verdade, Deus não é masoquista. Deus não é maniqueísta, de se utilizar do mal para atrair as pessoas para o seu reino. Deus é amor. Deus é Pai. Mas infelizmente a imagem da parábola do filho pródigo retrata muito bem isso. O pai está hoje, até hoje, olhando ao longe se o filho está por voltar. Esse filho somos nós. Muitas vezes nós vamos nos voltar para Deus em meio às crises, em meio às perdas. Há muito tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar uma família, um casal muito querido, que eu conheci, não são da nossa igreja, não precisam ser, mas são filhos de ele é filho de um casal que mora fora do Brasil. Ele foi atingido por uma bactéria que o hospital mais conhecido de São Paulo, não vou falar tudo por questão de filmagem ao vivo, hoje qualquer coisa é um mimimi, tudo derruba, então vou me prender aqui para não falar em detalhes. Entretanto, ele foi detectado ali uma bactéria no seu corpo que o deixou vulnerável. Recursos financeiros ele tinha. Planos de saúde, os melhores de São Paulo, 3 planos. Um grande hospital trouxe de Israel, pelo nome já sabe o hospital, trouxe de Israel um dos melhores equipamentos que não chegou no Brasil, chegou naquela época para detectar a bactéria. E diante de todos os recursos, os médicos disseram, nós não sabemos identificar que bactéria é esta. Seu pai pediu para que eu fosse acompanhá-lo. Eu fui. E ao chegar ali, eu tive que pisar em ovos, porque eles não conhecem o Evangelho ainda. Felizmente o casamento se desfez. Enquanto eu articulava para falar por boca de Deus, aquela pessoa, aquele jovem, sua esposa não concordava. Mas eu pedi, Deus, me dar uma palavra para que eu possa mostrar a ele o que é o Evangelho. E eu trouxe apenas uma frase, que o Evangelho nada mais é do que isto. Apontar as nossas fraquezas, nossas impotências, nossas fragilidades. Mas não vai nos deixar mergulhados nessa fraqueza. Vai nos apontar para aquele que é todo-poderoso, que tem poder para mudar a nossa vida. Eu perguntei a ele, você tem os melhores planos? Um equipamento de Israel chegou ao hospital para detectar a bactéria, os médicos não sabem. Você está sendo acompanhado por várias equipes médicas. Quem sabe Deus não colocou você numa sinuca de bico, numa sinuca de fragilidade e fraqueza, para que hoje seja o dia da tua salvação. É na nossa fraqueza, é quando os nossos recursos acabam, é quando os nossos bens acabam, é quando todo o nosso chão se perde, que nós temos a oportunidade de levantar os nossos olhos para o alto e invocar aquele que é o Todo-Poderoso e trazer sobre nós vida e vida em abundância.
Posso lembrar até hoje que ele chorou. Mas a esposa fez mais ou menos assim. E eu tive que dizer, eu não estou convidando para nenhuma religião. Estou convidando para você entregar a sua vida a Cristo. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida. Renda-se. Não permita caminhar mais uma milha, mais uma outra milha, até perder todos os recursos. E o Evangelho vai nos mostrar até hoje que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu cheguei a Cristo pela dor, mas a minha esposa que está aqui, ela é filha de pastor, ela nunca teve uma crise para chegar a Cristo. Ela já cresceu na igreja. Ela entendeu o Evangelho com 7 anos que ela era pecadora, que ela não era melhor do que ninguém, ela precisava de Cristo. Eu tive a minha experiência de chegar a Cristo por uma perda muito grande da minha segunda mãe. Entrei em depressão. Vim a Campinas. Com toda arrogância, achando que eu tinha a minha religião, uma pessoa da minha família me convidou para a igreja e eu disse, eu não vou. E eu não fui mesmo. Peguei um ônibus e fui para o Rio de Janeiro curtir as minhas férias. Quando eu voltei, essa pessoa insistiu. E eu disse, eu vou para a igreja, hoje. Ela me convidou, pastora Vânia. E eu vim à igreja, ouvi uma palavra, mas bastante armado, indiferente. Mas no final do culto, naquele dia, na rua, ela perguntou, você quer receber a Cristo? Eu levantei a minha mão e disse, eu quero. Voltei para Maceió com a mesma cara de física, não mudei nada, né? Acho que eu só engordei 1 quilo de lá para cá, nesses 30 anos. Mas cheguei em Maceió sem chão. Estava na universidade, jovem, e disse para Deus, eu quero te conhecer. Quero estudar a palavra. Quero conhecer as Escrituras. E conheci o caráter de Deus lendo as Escrituras sagradas. Anos depois, Deus me trouxe a Maceió, a Campinas. Quando eu estou lá, eu tenho saudade da Lagoa do Taquaral. Quando eu estou na Lagoa, eu tenho saudade das praias de Maceió. Mas, na verdade, uma terra boa. Alguém deve estar nos assistindo. Bem, queridos, Paulo vai falar sobre a segunda vinda. Mas essa segunda vinda, parece que antes dele vir, os irmãos de Tessalônica estavam sendo preparados em muitas tribulações. Veja o capítulo 1, verso de número 5 e 6. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Verso 4. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Ao mesmo tempo, no verso 7, acho que ele quer dar tchau. Pronto, tchau. Ok. Você quer pregar? Quer? Ele está sorrindo, viu, Fernanda? Você quer pregar? Não é? Chegue cá, venha. Ele vem. Meu Deus do céu. Ele quer na tomada, olha só, né? Jesus parou um sermão lá em Mateus 19. Parou o sermão e disse, deixem vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Ele parou um sermão com os fariseus, o top dos tops do judaísmo. Então eu vou tentar pregar com ele, para vocês não se dispersarem, que é natural a gente se dispersar, e quando ele incomodar para voltar, eu entrego para a dona, tá bom? Então vamos lá. Então vejam, no versículo 7, você sabia que eu dei aula para minha filha no seminário? Acho que está ali o meu aluno, né? Eu dava aula e um dia minha esposa estava tendo aula de inglês e eu falei, eu vou dar aula com a Fernanda. 2 aninhos, 1 aninho e meio. E dei aula na lousa escrevendo, segurando a Fernanda. Então, para mim não tem dificuldade alguma, trabalho algum. Né? A gente tem que ser treinado em tudo e a melhor fase nossa é a paternidade que nos ensina muitas coisas. Mas veja, no versículo 7, acompanhe, Paulo diz que nós somos atribulados, mas teremos alívio quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. O que Paulo está falando no verso 7? A vinda gloriosa, visível do Senhor. Veja, volta para o verso número 7. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco,
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quero falar hoje sobre as perseguições e tribulações que eu e você enfrentamos. As perseguições e tribulações que marcaram o começo dessa igreja de Tessalônica não haviam cessado. Paulo foi expulso da cidade, teve que fugir devido à perseguição dos judeus. Mas essa igreja está enfrentando tribulação. Paulo está em Corinto agora, na Grécia, escrevendo uma carta para os tessalonicenses, e ele visa escrever essa carta para edificar a igreja, edificar os cristãos. E o capítulo 1, verso de número 4, ele vai usar aqui duas palavras interessantes. Nós temos que pegar o grego, perseguições e tribulações. Marque aí o verso 4, vamos ler. Ok. As tribulações e as perseguições. E a palavra tribulações e perseguições, que ele está usando aí, perseguições e tribulações, é a palavra diógmos e tilipsis. A pronúncia eu deixo para o pastor Felipe, ele que estudou grego, que são traduzidas por perseguição e tribulação, respectivamente. Veja, eu poderia chamar a pandemia de uma tribulação. E concomitante, uma perseguição política. Lockdown em tudo. Tem que ter cuidado, senão me fecha aqui no YouTube. Houve a pandemia, que é grave, que é séria, que existe, mas ao mesmo tempo houve um despreparo da humanidade para políticas abusivas, impedindo as liberdades civis. Então, o que era para ser uma tribulação da natureza, tornou-se e foi somada com uma perseguição. E nós enfrentamos isto. E essas batalhas que nós estamos enfrentando, pessoas estão adoecendo de pânico, de medo. Existem pessoas que, se você não tiver com a máscara, meu Deus do céu. E lógico que a máscara é importante. Existem pessoas que não podem tomar vacina por N motivos, mas parece que se não tomarmos, é o fim do mundo. Nós vamos ser rejeitados. Existem situações de extremos que nós estamos vivendo, e esses dias são dias que o apóstolo Paulo disse que nós enfrentaríamos. E é nessa hora que Deus chama a igreja para ser uma luz de equilíbrio e de sobriedade e sabedoria. Nós não somos das trevas, irmãos, nós não somos fanáticos, nós não somos alienados, nós somos o povo de Deus que vai mostrar a este mundo o equilíbrio, a prudência. Nós não desrespeitamos as autoridades, nós não desrespeitamos protocolos, mas nós não podemos permitir que o medo paralise a igreja. Paralise o mundo, paralise a economia. Nós não podemos deixar que, nesse momento de fraqueza, ideologias domestiquem as mentes. Uma tristeza ser da área da educação como eu, que dou aula. Quer ir com a mamãe? Quer ir? Pronto. Mamãe vai chegar. Vem cá, Fernanda. Pronto. Ok. Devolve para a mãe. Então veja, nós não somos pessoas que vão desprezar a ciência. Mas a ciência, ela também deve ser questionada. Meu pai vendia remédio, eu vendia, vamos ver quem lembra, quem é dessa época, Bactrim. Hoje tem antibióticos muito mais potentes, de macro espectro, do que um Bactrim. Mas eu vendia Bactrim na farmácia do meu pai. Hoje você tem remédios muito melhores, eficazes. Então a ciência evolui, mas ela não tem a resposta final. Até porque a ciência, ela está em processo, em construção. Mas o que eu vejo é que essas duas palavrinhas, diógmos, perseguição, tribulação, tilipsis. E a palavra descreve as perseguições, a primeira palavra, diógmos, ela descreve as perseguições exteriores, causadas pelos inimigos do Evangelho. E a segunda palavra, verso de número 4, tribulações. Tribulações é um termo mais genérico e denota qualquer tipo de tribulação. Qualquer tipo de problema. Então é o que nós estamos enfrentando. Como dizia o Chapolin, ninguém contava com a minha astúcia. Às vezes você faz plano, mas vem um meteoro. Às vezes você vem e faz... Meteoro, misericórdia, um terremoto. Não vem meteoro, não. Às vezes você faz plano, vem um maremoto, vem um tsunami.
Às vezes você faz plano, acontece uma situação de catástrofe, uma nevasca. Você interrompe umas férias. Isso é tribulação. Diógmos, que é a primeira palavra que aparece, era um desenvolvimento de um programa sistemático para oprimir o povo. E essa palavra tinha conotação de opressão física, como as prisões, os martírios e os espancamentos. Volte para o versículo 4, põe na tela. As perseguições e as tribulações. Então essa primeira palavrinha, perseguições, é a palavra diógmos. O que é isso? Martírio, perseguição contra a igreja. E essa palavra tinha a conotação de opressão física. E essa igreja, presta atenção aqui, essa igreja vai florescer nesse ambiente de tribulação. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de mostrar a nossa fé. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de mostrar às pessoas de fora que nós não temos que tomar tantos remédios, ou talvez nenhum remédio de tarja preta. Eu não sou contra remédios. Eu vim de uma família de farmacêutico. Eu estudei na área de saúde. Mas eu entendo que o remédio é importante, mas eu entendo que Deus quer nos dar também equilíbrio mental, emocional. E eu conheço pessoas que estão dopadas há 30 anos de remédio e não são felizes. Deus quer mostrar para as pessoas aí fora, por meio da sua vida, o equilíbrio, a prudência, a sabedoria. Versículo de número 5 também vai dizer que estas tribulações que vocês suportam é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Os tessalonicenses cresceram por meio do sofrimento e ajudaram por intermédio do seu testemunho outros também a crescerem. Eu não sei o que você enfrentou nesse tempo de pandemia, já são 18 meses. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 1, verso 4 e 5. O Renan vai colocar na tela. Veja o que diz o texto, Coríntios. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe o que isso significa? Que você que enfrentou marcas profundas nas suas emoções, de dores, de feridas, que a vida levou anos para cicatrizar. Deus quer lhe dizer que é você que vai ser instrumento dele para curar pessoas oprimidas pela mesma mazela que atingiu você, e você vai ser instrumento de cura. Uma vez alguém teve a capacidade de dizer a mim: o senhor não sabe o que é ter câncer. Querida, minha mãe morreu de câncer. Parentes meus morreram de câncer e eu já cuidei de 2 idosos na minha adolescência e eu sei o que é a morte. Portanto, não venha dizer que o seu sofrimento é maior. Existem pessoas que reagem ao sofrimento de várias maneiras. Entretanto, aquela igreja estava enfrentando esses 2 dissabores, perseguições e tribulações. E Paulo vai nos mostrar que o sofrimento que nós recebemos, com a permissão de Deus, recebemos o consolo dele. E esse consolo não apenas vem nos consolar, vai ter cura para aqueles que estarão a necessitar de recursos humanos, e você vai ser esse recurso humano para dar suporte, socorro e ajuda. A tribulação é um cálice que o povo de Deus precisa beber até o último dia. O apóstolo Paulo é categórico ao afirmar que importa que por meio de muitas tribulações, vamos ver Atos 14, verso 22, põe na tela. Atos 14, verso 22, por meio de muitas tribulações, entremos no reino de Deus. Mas a segunda parte do sermão, eu já entro, é falar sobre a segunda vinda de Cristo. E Paulo vai dizer que aquelas tribulações, situações de perseguição que eles estão enfrentando, contribuiriam para que o caráter de Cristo fosse formado neles e eles estivessem aptos e preparados para receberem a Cristo na sua segunda vinda. Então, o primeiro aspecto da segunda vinda de Cristo é que ela é pessoal e visível. Quando Jesus veio bebezinho,
foram poucas as pessoas que reconheceram. Os pastores de Belém, Simeão e Ana que estavam no templo, mas a população não reconheceu que aquele bebê era o Messias. Mas quando ele voltar agora na segunda vinda, vai ser algo extraordinário. As emissoras de TV não ficarão presas a fusos horários para gravar e depois mostrar para o outro lado do planeta. A Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Parece algo utópico falar sobre a segunda vinda. Quando eu estudava aqui na Universidade Pública do Estado de São Paulo, aqui na Unicamp, tinha um professor que era ateu, mas ele foi católico, depois não quis mais saber. E ele dizia, quando eu falava da segunda vinda, que era uma utopia. Eu falei, a de Marx também é uma utopia. O socialismo fracassou. E porque eu falei essa frase, eu recebi nota C na disciplina de pós-graduação. E todos meus colegas tiraram A. Ele só não me deu D para não ser reprovado. Mas ele tinha um ódio cruento contra o cristianismo. Eu, como sou tranquilo, eu comecei a, não é bajular o professor, mas é responder aquilo que era necessário. Mas eu não vou esquecer, porque eu perguntei, por que eu tirei o conceito C? Ele disse, você sabe. Você sabe. E eu sei. Eu enfrentei uma perseguição. Ele achava que essa doutrina da volta de Cristo é utopia. Se é utopia, vamos ver o que Paulo diz no capítulo 1, verso 7. E a vós outros que sois atribulados, segundo aos Tessalonicenses 1, 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com o seu poder. Diga amém. Ele virá. Ele virá. E a palavra grega que ele usa aqui, por incrível que pareça, a palavra é manifestar, é a palavra apocalipse, em grego. Aliás, em língua portuguesa, a nossa Bíblia traz apocalipse, a palavra grega, apocalipse, que quer dizer tirar o véu. Seria mais ou menos isso. Eu estou com um véu, eu tiro o véu, é revelado. É por isso que em inglês, a Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse, como é que ele se chama? Revelation, revelação. Ou em espanhol, revelación. Então você tem o quê? A revelação descortina o véu, remove o véu, você enxerga o todo. E o livro do Apocalipse nada mais é a remoção do véu. Não é um script e um roteiro que Deus já nos deu, mas são sinais e admoestações e juízos que Deus fará sobre a terra para atrair pessoas para o seu reino, embora Ele não gostaria de trazer juízo, porque Ele não tem prazer em trazer juízo. Mas é uma forma de tentar chamar a atenção dos homens para que se voltem para Ele, porque o tempo do contrato de arrendamento está terminando. Deixe-me abrir mais um detalhe aqui. Às vezes falar sobre um tema como esse não é tão fácil, porque eu conheço pessoas aqui egressas de várias igrejas. E tudo vai depender do nível de conhecimento que você tem disso aqui. É muito sério. Porque quando nós falamos da segunda vinda, eu acabei de falar uma palavra difícil. Arrendamento da terra. Arrendamento da terra. Pois é. Jesus disse em Mateus 21 que a terra foi arrendada aos homens. Quando Jesus veio, Ele é Deus. Em grego nós chamamos de Logos, Ele é o Logos, e o verbo, o Logos, se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Portanto, os demônios conheciam Jesus na eternidade. Os demônios eram anjos que Deus criou e 1/3 deles se rebelou contra Deus. Fiquem tranquilos, porque se tem 1/3 de anjos caídos, tem 2/3 de anjos com Deus. Então, quando alguém disser, eu vi um demônio, pastor, fica tranquilo que já tem 2 anjos aí. Deus é maior. Mas veja bem, na hora que ele diz que os anjos, os demônios caíram, quando Jesus está na terra, olha o que os demônios disseram para Jesus. Façamos de conta que você é Jesus. Eu sou o demônio. Que Deus me livre. Hoje está terrível na internet, né? As pessoas chamam os outros de demônios. Então veja,
os demônios disseram: nós sabemos quem tu és. Vieste atormentar-nos antes do tempo? Isso está em Mateus 4, 28 e 29. Por que os demônios disseram isso? Eles sabem muito mais de Bíblia do que nós, parece. Porque eles queriam dizer: o que é que tu estás fazendo aqui com esse corpo humano se tu és Deus? Jesus não perguntou o RG deles, não bateu papo e café filosófico com eles. Ele disse: cala a boca e sai dele agora. Mas sabe o que os demônios queriam dizer? Tu não tens legalidade para estar aqui. Só que Jesus tinha legalidade porque os demônios sabiam que ele era Deus, mas eles não sabiam que dentro do contrato de arrendamento, Deus não podia entrar no contrato para quebrar o contrato. Exemplo, a Fernanda é dona de uma fazenda. E essa fazenda ela arrendou para a Beatriz. A Beatriz é amiga do Fernando, que é o demônio, que é o diabo. A Fernanda não suporta esse camarada que vos fala. Então ela não vai deixar nunca o Fernando entrar na fazenda dela. Entretanto, todavia, porém, você arrendou a fazenda para ela. Ela vai deixar eu entrar. Só que agora, porque ela deixou eu entrar, ela vai ter que expulsar esse camarada aqui, mas ela não vai conseguir. Porque depois eu vou mostrar a outra face do meu ser, que é o mal. Ela não vai conseguir expulsar, porque o livro de Gênesis vai mostrar que o homem se vendeu ao pecado e se tornou escravo daquele que é o pai do pecado, que é Satanás. Portanto, quando Jesus chega, que é você, ele vem como homem, dentro do contrato de arrendamento. Se Jesus chegasse e expulsasse os demônios e fizesse um novo start, um novo momento na terra, os demônios diriam para Deus: eu já vi que você não cumpre princípios, que você quebra contratos. Deus é um Deus justo e fiel. Ele arrendou a terra ao homem. Infelizmente, esse homem fez uma sociedade com Satanás. E veja, eu estou falando algo aparentemente teórico, mas eu tenho um respaldo bíblico. Vamos lá. Quando Jesus foi tentado por Satanás, no deserto, com 30 anos de idade, o que os demônios e o diabo colocou na cabecinha de Jesus? Todos os reinos deste mundo me foram dados. Eu te darei, se você se prostrar diante de mim. O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Eu não vou me prostrar diante de você. Mas os demônios ficaram baratinados quando eles viram que Deus estava num corpo humano. O que eles não entendiam é que, e nem muitos cristãos entenderam ainda hoje, que Jesus veio para a cruz para cancelar a dívida que esse homem fez de contrato com Satanás. A dívida foi paga, porque a natureza de Satanás que estava em você, depois que ele ressuscitou, a natureza foi cancelada e a natureza de Filho de Deus chegou a você. E você nasceu de novo, e você está em Cristo, e você é nova criatura, e Deus vai alcançando João, a Maria, o Pedro, e aqueles que estavam em Adão, agora estarão em Cristo. E hoje, a Bíblia chama Jesus de último Adão, porque Adão foi o primeiro, o cabeça de uma criação, e Jesus é chamado de último Adão. E a Bíblia vai nos dizer que esse último Adão vai entregar uma terra restaurada para Deus. Vai restaurar o cosmos. O Adão destruiu, corrompeu, trouxe o pecado. Veja que o homem, ele pode ter doutorado em química, ele pode ter expertise na área de drogas e ser dominado pela droga. O homem pode falar bem, pode ser eloquente, pode ser culto, pode ser erudito e ser dominado pela língua. E muitas vezes nós encontramos estes super-homens, estas mulheres maravilhas da vida, de Hollywood. Mas nós esquecemos que todos eles e nós temos o calcanhar de Aquiles. O mesmo Davi que as crianças mostraram aqui,
que destruiu Golias, que não foi ele, foi Deus, caiu em adultério. Perdeu seus filhos. E as consequências do pecado de Davi, a Bíblia não as esconde, para mostrar que esse vaso que está aqui e esse vaso que está aí são de barro. E nós somos fracos, frágeis e limitados. Segundo ponto, veja o versículo 7. Ele vai se manifestar. E essa segunda vinda será visível, audível, pessoal, glorioso, poderoso e estupendo. A segunda vinda, Cristo vai revelar a sua absoluta autoridade. Veja o verso 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E a Bíblia diz em Apocalipse, quando ele vier, os reinos deste mundo, os poderosos, se renderão a ele. Inclusive o governo de São Paulo. Inclusive o governo federal. Inclusive os militares. Todas as nações, todos os povos reconhecerão. E quando ele vier, ele não virá mais como bebê. Ele virá como leão. Ele virá para governar. Ele virá para reinar. Queridos, a hora avançou, mas eu quero chamar a atenção, porque não dá para tocar esses detalhes tão rápido. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou terminar por aqui e continuar na próxima semana. Mas eu quero voltar aqui o texto que a pastora Mabe leu para nós no início do culto. Nós vamos encerrar este culto cantando aquela canção bem antiga da década de 80. Então se verá o Filho do Homem. Mas o capítulo de número 15 de Coríntios, Paulo está falando sobre o elemento escatológico da segunda vinda de Cristo. E ele vai falar da ressurreição. Mas o capítulo 15, verso de número 24, ele diz assim, na volta de Cristo, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ele quem? Volta para o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos ler o 21. Visto que a morte veio por um homem. Quem é esse homem? Marca na sua Bíblia. Adão. E também por um homem. Quem é esse segundo homem? O último Adão. Veio a ressurreição dos mortos. Agora leiam 22 em voz alta, todos. Porque assim, como em Adão, todos morrem, assim também todos serão, digam isto, vivificados em Cristo. Pastor, aonde foi que o Senhor tirou da cabeça que Jesus é o último Adão? Vai para o capítulo 15, no mesmo capítulo, verso 45. Vamos ler? Pois assim está escrito, todos. O primeiro homem, Adão, foi feito alma. E agora? Quem é o último Adão? Por que está escrito espírito vivificante? Por que espírito com E minúsculo? Por que não com E maiúsculo? Espírito Santo não morre para ser vivificado. Mas eu em Adão, o meu espírito estava morto. Eu em Cristo, o meu espírito nasceu de novo e foi vivificado. O nosso espírito vivificado é a semente incorruptível. E ainda que esse corpo magrelo desça a terra e seja sepultado, há uma promessa que quando ele voltar a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão. E que maravilha, Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, comeu Macfish, pão e peixe, e passou pelas paredes. Esse corpo nós vamos ter. Parece utópico, mas eu comecei a pregação dizendo que nós que viemos do catolicismo romano, o que é que nós aprendemos lá no credo? Creio na ressurreição, creio na ressurreição, creio na ressurreição, vou falar bem piracicabano, da carne. Se nós cremos na ressurreição da carne, os mortos em Cristo ressuscitarão. Vai ser um dia glorioso. E, portanto, voltando para o capítulo 15, ele diz agora no verso 23, cada um, porém, na sua própria ordem. Olha aí, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora leia o 24. E então virá o fim, quando ele entregar
o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Verso 26, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. E o versículo de número 24, voltemos para o versículo, porque ele está dizendo aqui que quando ele voltar, olhem para o texto, ele vai entregar o reino a Deus, o Pai. Pergunte ao texto, ele quem? Cristo. Agora eu pergunto, quem deveria entregar tudo pronto, arrumado, administrado, governado? O homem em Adão. Mas o pecado estragou tudo. Você já olhou no espelho e viu que quando o Roberto Carlos diz, este cara sou eu, você sabe que esse cara não é você? Porque nós estragamos, irmãos. Nós podemos ser the best em várias áreas, mas nós sabemos aonde estão as nossas fraquezas. O Evangelho é isso. O Evangelho nos mostra para o nosso passado, somos pecadores, para o nosso presente, nascemos de novo, mas nos aponta para o futuro. Ele virá e restaurará todas as coisas. Eu convido o Ministério de Louvor, nós vamos cantar e você, na tela, o Renan vai colocar um versículo muito bonito. Todo olho o verá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, vamos ficar de pé, quero orar por você. Aquela igreja que tinha enfrentado tribulações, perseguições, Paulo está encorajando aquela igreja a permanecer firme. E nós vamos permanecer firmes nessa bendita esperança, firmes nessa bendita esperança, que ele virá. Apocalipse 1, vamos ler verso de número versículo, deixa eu procurar aqui o capítulo 1, quando ele diz, versículo 7, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Todo olho o verá. Será um dia glorioso. Eu acho que Hollywood não vai conseguir produzir essa cena. Os mortos ressuscitarão. Os que já partiram com ele, descerão com ele para receber seus corpos glorificados. E num piscar de olhos, os que estiverem vivos, terão seus corpos transformados. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais necessidade de Rivotril, Lexotan, medo, suicídio, desespero. Porque os céus e a terra que hoje estão passarão, e o reino dele virá, e será um reino eterno, permanente. O pecado não tocará mais a criação. Por que foi dito aqui que o último inimigo a ser destruído é a morte? Porque nós não estamos acostumados com a morte. Mas não é a morte física que é a pior. A pior morte é o que etimologicamente em hebraico diz: morte, separação. Nunca mais Deus estará separado da sua criação. Viveremos para sempre com Ele no seu reino. Os eleitos que Ele ainda vai alcançar lá fora. Deus somará todos os seus eleitos. E nunca mais a criação de Deus será separada dEle. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará para sempre. Não sei se subiremos ou se Ele descerá. Em algum lugar vamos nos encontrar e o reino será eterno. Vamos cantar uma palavra que Jesus deu de promessa. Assim como o relâmpago que sai no oriente e passa pelo ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O fuso horário de Greenwich vai perder todos os fusos horários. O relógio que marca todas as horas, os fusos, porque naquele dia, não importa onde estivermos no planeta, todo olho verá. É utopia, pastor? Não, é uma realidade. O mundo visível que está aqui hoje
veio do invisível. A realidade maior é o que nós não enxergamos ainda. Mas um dia, o visível tomará noção do que o invisível é tão real. Mas naquele dia, tudo será visto às claras. Uma nova cidade, um novo reino, uma nova terra. É uma promessa. E esse corpo que já está aí roncando do almoço com fome, não vai ter mais dor, fome. Vamos cantar. Então se verá o Filho do Homem. Curve a sua cabeça, quero orar por você. Pai, nós oramos por cada vida aqui presente. Em especial pelos irmãos que nos visitam, pelos amigos, pelas pessoas que estão aqui hoje de manhã ouvindo esta palavra e até mesmo as que estão em casa. Que o Senhor traga esse consolo, esse conforto, esse bálsamo diante de tantas perseguições, tribulações que enfrentamos de fora e de dentro. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conforte como igreja. Traga uma palavra de esperança ao teu povo e que sejamos confortados nesta verdade. Todo joelho se dobrará, todo olho verá. E que o Senhor nos abençoe nesta semana e que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo, a doce consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.